Boa noite. Esperar o pessoal entrar aqui. Boa noite. Esperando o pessoal entrar. Sejam bem-vindos. Essa noite. Tudo bem com vocês? Vocês vão falando se vocês estão escutando bem. Porque às vezes a internet aqui em Campinas dá uma chacoalhada. Fala, às vezes a imagem fica meio assim, mas vocês vão me dando um alô que eu vou, a gente tenta de novo, sai, entra e dá tudo certo. Que às vezes a internet surpreende a gente aqui. Bom, vamos lá. Vou começar me apresentando um pouquinho. Para quem não me conhece, meu nome é Camila Castro, eu sou cirurgia dentista, formada pela Unesp de Araraquara. Eu me formei no fim de 2015 e comecei a trabalhar no consultório, no começo de 2016. De lá para cá, foi uma grande jornada. Eu sou especialista em prótese dentária, minha primeira especialização. Depois eu fiz alguns cursos de atualização, eu tô no Story, Hoje eu abri uma caixinha que eu vou começar uma nova especialização, aí o pessoal chutou dentística. Então eu já cheguei a fazer alguns cursos aí de atualização em dentística, mas não é essa especialização que eu vou iniciar. E eu também agora sou especialista em orto também, então eu tenho essas duas especializações aí. E é isso, gente. Eu falo de lá pra cá, então, tenho percorrido aí esses 7 anos e meio, quase 8 anos na odontologia. E posso falar que já passei por bastante coisa, já tenho bastante experiência aí na área. E na pandemia, boa noite. Na pandemia foi quando eu senti a necessidade de me posicionar no Instagram também. Tudo começou lá em 2020. Gente, eu confesso que eu vi o Instagram profissional de alguns colegas e eu não sentia necessidade. Eu falava, não precisa disso, é só trabalhar certinho, fazer direitinho o seu trabalho, que tudo dá certo, que as coisas acontecem. E não é bem assim. Lógico que a gente precisa trabalhar certinho, a gente tem que fazer tudo da melhor maneira possível, mas se você não utiliza o marketing, principalmente o marketing digital, você tá perdendo a oportunidade de divulgar o seu trabalho. Então, falou assim, as redes sociais, principalmente o Instagram, que eu bato aqui na tecla com você, é mais numa maneira da gente conseguir divulgar o nosso trabalho. Em 2020, fechou tudo, A gente ficou um tempo sem ir pro consultório e eu comecei a ficar meio à toa. E como eu já falei aqui pra vocês, eu gosto muito de estudar. Falei, quer saber? Eu preciso achar uma nova maneira de fazer a captação dos pacientes. Porque se acontecer isso de novo, de ter pandemia e das coisas pararem, como que eu vou, manter o contato com os meus pacientes? Acabou ali. E então eu comecei a estudar realmente sobre isso, ver quem já estava fazendo, falar o que essas pessoas estão fazendo que eu ainda não estou fazendo, porque os pacientes, a gente vê as pessoas crescendo no Instagram, crescendo através do Instagram. Eu comecei a ficar curiosa para descobrir como que isso era possível. E foi então que eu criei um Instagram profissional do zero. Tava lá, fui com a cara e com a coragem. Depois eu mostro alguns vídeos pra vocês. No começo, todo mundo começa do zero. Então, se você tá com medo de começar, se você tem vergonha, deixe isso pra lá e pensa no seu objetivo final. O meu objetivo maior com tudo isso era manter o relacionamento com os meus pacientes. E na época, eu não sabia o quão importante isso era, que era muito além disso você se posicionar nas redes sociais, E foi quando então eu falei, não, eu preciso, vamos lá. E aí foi quando virou a chave e desde lá, gente, a minha carreira mudou drasticamente. Por quê? Hoje em dia, todo mundo tá na internet. A gente vê as crianças que já nascem, já nasce com o celular na mão, já nasce lá sabendo mexer. É incrível. Então, por que a gente também não vai estar para divulgar os nossos serviços, o nosso trabalho? É imprescindível. A gente passa muito tempo na internet. Por mais que você fale, Camila, não é tanto assim. Dá uma olhada no seu celular. Vai lá no seu Instagram e vê
quanto tempo que você fica no Instagram por dia. Gente, a primeira vez que eu olhei, eu fiquei assustada, porque realmente é muito tempo. Às vezes a gente, né, tá cozinhando, tá arrumando a casa, você tá aqui, ó, com o celular na mão. Você tá almoçando, você tá com o celular na mão. E a gente não percebe, porque já faz parte da nossa rotina estar com o celular na mão. Então, hoje a conversa, né, que eu vou contar pra vocês, explicar pra vocês, eu quero falar sobre os principais objetivos e os principais pilares do marketing de conteúdo, que é o que eu ensino pra vocês todos os dias, fortemente aqui no Instagram. Eu tenho até o curso Alinhando Sucesso sobre isso, que a gente consegue falar de uma maneira mais aprofundada. Mas hoje, se vocês sentarem bonitinho, pegarem papel, caneta, anote que vocês já vão conseguir tirar bastante proveito dessa aula. A primeira coisa que a gente tem que entender é que o marketing digital, ele nada mais do que um marketing, né, o marketing convencional realizado nas redes sociais, nas mídias digitais, aliás, né, mais do que nas redes sociais, nas mídias digitais. Então é um marketing que você vai utilizar para divulgar os seus serviços. E também o marketing de conteúdo. O que é isso? É uma parte do marketing que você vai criar conteúdos de valor para o seu público-alvo específico. E para que, né, que a gente vai criar esses conteúdos? Por que eu tenho que fazer isso, né? Se eu quero aumentar aí a gama dos meus seguidores, dos meus pacientes, principalmente para você gerar ou aumentar o seu reconhecimento da sua marca. Então você vai começar a criar a sua marca. Se você ainda não está posicionada dessa maneira no mercado, você vai introduzir a sua marca ao mercado e vai gerar aí o reconhecimento das pessoas e educar os seus consumidores. Assim como também o marketing de conteúdo, ele vai servir para engajar os seus clientes e recrutar os pacientes, atrair e qualificar os seus pacientes. Porque muitas vezes, gente, os pacientes eles não sabem que eles têm um problema, mas quando você faz o marketing de conteúdo, a gente faz para criar consciência também dos problemas nas pessoas. Eu vou falar disso mais pra frente, senão eu já vou me adiantando aqui, eu me empolgo. E se vocês tiverem dúvida, vocês podem ir mandando também. Então, a gente também vai utilizar o marketing de conteúdo para reduzir custo com marketing. Como assim? Pois é. Por quê? Principalmente nas mídias digitais, principalmente aqui no Instagram, é de graça, gente. Se você não quiser investir no começo, você não precisa. E se você tiver, inclusive, um bom alcance no orgânico, se você não quiser investir em patrocinados e tudo mais, você não precisa. É uma maneira muito barata de você divulgar os seus serviços. Se você entende como o jogo funciona, é muito fácil também, gente. Eu falo assim, é muito mais simples do que parece. E a gente não aprende isso na faculdade, né? Eu falo assim, a gente se forma lá, né? Com toda a expectativa. Cada um tem um sonho com a odontologia, mas normalmente a gente quer ter consultório, ter os nossos pacientes, trabalhar com a odontologia que a gente acredita. E muitas das vezes isso não acontece e não acontece tão rapidamente. Mas se a gente utilizar o marketing de maneira assertiva, a gente pode acelerar esse processo. E eu falo assim, quando a gente se forma, né, ninguém ensina pra gente como que a gente vai se posicionar. Eu falo assim, não tem um professor que fala assim, olha, você precisa divulgar o seu trabalho. Não, a gente aprende muito sobre técnica e pouco se fala sobre marketing, sobre gestão de consultório, sobre gestão de pessoas, porque às vezes a gente tem uma equipe, ou mesmo que seja você e uma secretária, é um funcionário que você tem e a gente não aprende sobre isso, certo? E é fundamental, porque o nosso consultório é a nossa empresa. Eu falo assim, a gente tem que encarar o consultório como a nossa empresa. A gente não pode, né, achar que, é lá só atender paciente. Não. O que você faz além do mocho é tão importante quanto atender os pacientes. E isso a gente tem que ir criando consciência. E quanto antes você entender isso, então se formou, já vai buscar maneiras de entender como funciona o consultório, de como você vai divulgar o seu trabalho. No começo você não precisa investir muito dinheiro, que é o que eu tô falando aqui pra vocês. Sobre o marketing de conteúdo, você reduz custos com o marketing, porque você não necessariamente precisa, no início, colocar muito investimento nisso. E, gente, realmente vai fazer a diferença conforme você for se aprimorando e entendendo a ferramenta, principalmente que eu vou falar aqui pra vocês, que é o Instagram. Tá chegando gente, sejam bem-vindos. Se tiver alguma pergunta, podem me falar. Se eu estiver indo muito rápido, porque eu vou falando, eu sou aceleradinha. E às vezes vocês têm que dar uma pausada em mim pra eu desacelerar.
Vamos falar o seguinte, né? Agora, eu quero falar pra vocês o que não é marketing de conteúdo. Então, eu já falei um pouquinho do que é o marketing de conteúdo, pra que a gente vai utilizar, né? Qual que é o objetivo com tudo isso. Porque muitas coisas que a gente faz não é marketing de conteúdo. E a principal delas, né, que eu sugiro assim, que vocês não façam, ou se vocês estiverem fazendo, reavalie. Fala, por que eu tô fazendo isso? Será que faz sentido? É panfletagem digital. Camila, o que é isso? Gente, é ficar chamando para consulta. Então, a gente aqui, agenda aberta, marque seu horário, ficar o tempo inteiro chamando para consulta mesmo, sabe? Você fica induzindo a pessoa, marque aqui, agende seu horário, nosso contato é tal, o tempo inteiro. E também você fazer um conteúdo jogado, ou você fazer um conteúdo com post, com banco de imagens de banco de imagens, sabe? Aquele que tem bastante cara de propaganda. Gente, as pessoas, elas não se interessam por isso. Principalmente no Instagram, as pessoas estão a lazer. Eu falo assim, hoje em dia, o perfil do consumidor tá mudando um pouco. Às vezes a gente entra aqui principalmente as mulheres, né? A gente entra pra dar uma olhada lá naquela lojinha que a gente gosta. Então, dá uma olhada lá no look do dia, na bijuteria, essas coisas. Isso tá mudando um pouco. Mas o intuito do Instagram é ser uma ferramenta, uma rede social de lazer. Então, quando a pessoa bate o olho numa imagem com banco de imagens ali, sabe que todo mundo faz, automaticamente o que ela vai fazer? Rolar pra cima. Por quê? Aquilo não é atrativo, é mais uma propaganda. Por isso que a gente chama de panfletagem digital. De você ficar fazendo propaganda e sem ter estratégia e não utilizando as maneiras corretas, as ferramentas que você tem da maneira correta. Então, também que a gente vê usar muita agência, tá? Então, assim, você contrata uma agência, ela não vai fazer essa panfletagem, porque não é você. Então, aqui a gente também vai fazer o marketing o seu brand da sua marca. Então, por isso que você precisa aparecer. Então, não faça panfletagem digital, não fique chamando o seu paciente para consulta, que isso não é legal, não é o que a gente não é o nosso fundamento aí, certo? E quando a gente tá falando sobre marketing digital e produção de conteúdo, eu sei, gente, que muitas vezes a gente começa porque alguém falou pra gente, você precisa ter um Instagram profissional. Ou você viu todo mundo fazendo. Você falou, nossa, minha amiga tem, fulana tem, e eu preciso ter também. E aí você vai lá e cria um Instagram profissional. Porque alguém falou, ou porque você acha que você precisa ter e você começa a criar conteúdo. Começa lá, você vai lá, faz post, faz story e as coisas não dão resultado, né? Você fica lá se desgastando, porque é cansativo quando você não tem uma estratégia. Gente, hoje eu gasto no máximo, assim, um post que vou me inspirar, um post que, vamos supor que eu não planejei, porque eu já deixo tudo planejado. Vou gastar no máximo 20 minutos, no máximo. Agora, se já tá tudo certinho, 10 minutinhos eu faço um post com qualidade, com estratégia, focado no meu público-alvo. Então, a primeira coisa que você tem que pensar é, calma, se você tá cansada de postar muito e não ter resultado, isso tem solução. A primeira delas o primeiro pilar, né, que é muito importante você saber dominar para você conseguir fazer o seu marketing de conteúdo com qualidade, é você definir o seu nicho e o seu público-alvo. Então, gente, o nicho, ele é uma parte do mercado. Então, que fatia do mercado você está? A gente está na área da odontologia. Mas, na área da odontologia, a gente tem diversas especialidades, diversos nichos. Então, você vai ter que escolher isso. A gente tem que fazer uma escolha. Pode parecer que quando a gente fala assim, eu tenho que nichar, né? Eu tenho que fazer uma escolha que eu vou restringir. E, na verdade, não, gente. Porque aí você vai ser assertivo na comunicação para aquele nicho. Então, a primeira coisa que você vai fazer é escolher o seu nicho. Depois disso, você vai escolher o seu público-alvo. Muito se fala sobre público-alvo, sobre persona, mas eu acho que a primeira coisa é você focar no seu público-alvo e depois ir um pouquinho mais a fundo na persona. Mas se você tiver bem definido o seu público-alvo, é mais do que suficiente. O público-alvo, gente, eles são as pessoas para quem que a gente quer atrair. Então, para quem a gente vai criar conteúdo? Você não vai criar conteúdo para você, porque você quer. Não, você vai criar conteúdo para a audiência que você quer atrair. Então, quem são aquelas pessoas?
A gente tem que pensar nisso, porque senão você fica criando conteúdos de maneira aleatória. Então você posta de dia, de manhã, uma foto do seu cachorro, aí de tarde no consultório, aí você vai explicar sobre um procedimento que não tem nada a ver com o seu público-alvo, porque você acha legal explicar sobre aquele procedimento. E não é assim que funciona. É aí que estão os maiores erros. Você não saber o seu público e você fica criando conteúdo e não tem resultado. Por isso que quando você é bem assertivo, quando você tem bem definido o seu público-alvo, é muito mais fácil você atrair as pessoas certas. E, gente, calma, não desespera. Falou, não é do dia pra noite, você tem que sentar, gastar um tempo nisso. No nosso curso, no meu curso Alinhando o Sucesso, a gente tem aulas específicas sobre isso, onde eu destrincho tudo sobre o público-alvo. Dou vários exemplos de várias especialidades para você realmente entender como que você vai utilizar isso. Porque não adianta só você saber que o seu público-alvo são mulheres de 20 a 30 anos. Tá bom, mas e aí? Como é que eu vou criar conteúdo para essas pessoas? Então, no curso, aqui a gente tem pouco tempo para falar sobre isso. Mas lá no curso eu explico certinho para vocês, tudo passinho para ficar muito mais fácil. Quando você tem um direcionamento do que você precisa estudar para você conseguir criar conteúdo, é muito mais fácil, certo? Outro pilar muito importante para a sua criação de conteúdo é o seu posicionamento, porque como eu já falei aqui, nós somos uma marca, então você precisa saber qual que é o seu posicionamento, para quem você fala e quais são os seus objetivos, o que a sua marca defende, por que você trabalha com a sua odontologia do jeito que você trabalha, no que você acredita. Tudo isso a gente vai trazer para construção aí do nosso posicionamento de marca. Então, gente, eu falo assim, é muito mais do que só dente, é muito mais, muito além disso. E por que isso é importante para nossa produção de conteúdo? Porque através de quando você entende qual é o posicionamento da sua marca, o que você quer passar para as pessoas, até como pessoa, porque, gente, eu falo assim, não tem como a gente separar quem a gente é. Eu falo, eu sou a Camila dentista, mas eu também sou a Camila que gosta da minha cachorra, que gosta de estar com a minha família, eu prezo muito o meu tempo de qualidade com as pessoas que eu amo, eu também amo esportes, gosto de alimentação saudável. Isso tudo a gente vai trazer para o consultório. Não tem como a gente separar o nosso pessoal do nosso profissional. E a gente nem deve, porque isso vai fazer com que a gente demonstre os nossos valores, né? Com que que as pessoas vejam quais que são os nossos valores. E assim a gente consegue construir um fator que chama fator de identificação, que é muito forte. Se você tem um ponto em comum com o seu público-alvo, gente, é muito forte. Eu falo lá no consultório, o que eu atendo gente que gosta de exercício físico, que é comunicativo e também que gosta de cachorro, não tá escrito. Eu falo, parece que os meus pacientes, parece não, né? Porque essa é a construção que eu faço, mas que eu atraio essas pessoas, porque são essas pessoas que eu quero atrair, sabe? Porque esse é o meu público-alvo. Então, quando você tem clareza do seu público, você consegue utilizar esses pilares de uma maneira muito melhor pra atrair. E assim, as pessoas certas, gente. Porque não adianta atrair gente, eu falo assim, ter seguidores desqualificados é relativamente fácil. Mas não significa que os pacientes vão marcar com você, que é isso que importa. Então, esse posicionamento de marca, você ter essa clareza de como você vai se posicionar é muito importante. Sempre tenha em mente isso. E assim, faça uma construção, veja o que faz sentido, tudo comunica. Gente, quando eu falo tudo, é tudo mesmo, tá? Eu falo assim, é o jeito que você corta o cabelo, são os seus jalecos, é a bagunça no fundo atrás. Porque eu falo, às vezes você tá gravando um story, seu consultório tá uma zona lá atrás. É isso que o paciente tá vendo. E assim, às vezes você começa a trabalhar no automático, você fala, nossa, dá pra ver isso, dá pra ver aquilo. Então, sempre eu falo assim, recicle a sua autoanálise. O que eu tô vendo ali? Será que o que eu tô passando realmente é o que eu quero passar? Eu comecei, gente, quando eu comecei o Instagram profissional, lá em 2020, no começo da pandemia, hoje em dia eu olho pra trás e eu falo, ainda bem que eu não desisti, porque eu cresci muito como profissional e como pessoa. Eu olhava os stories e falava assim, nossa, tem alguma coisa errada. E eu não sabia o que era. E aí eu fui buscando o autoconhecimento pra ir descobrir. Eu falei, nossa, esse jaleco não orna pro que eu quero passar. Falo, minhas roupas não tem nada a ver. E eu comecei a mudar. Eu falo, tanto é que as meninas lá do consultório, elas falam, gente, era uma Camila antes, agora é outra doutora Camila. Por quê?
eu comecei a olhar e falar, não. Começava a tirar as fotos, falava, não é isso que eu quero passar para as pessoas, não é isso que eu quero que as pessoas vejam de mim, não é essa Camila que eu sou. Então, isso vai fazer parte do seu posicionamento de marca. A gente quer construir uma marca de valor. Como que você quer que as pessoas lembrem de você? Eu falo assim, é você que vai saber e é você que vai mostrar. Por isso que eu falo também, é importante a gente mesclar com a nossa vida pessoal, mas, gente, humanizar o nosso perfil não é fazer do nosso perfil um Big Brother, certo? Porque as pessoas vão ver o que você quer que elas vejam, não o que, assim, não é pra você expor sua intimidade, entendeu? Eu falo assim, você vai dosando e construir isso de maneira estratégica, que nem eu acabei de falar aqui pra vocês. O que vem no meu consultório? Os pacientes que gostam de fazer exercício, que gostam de se cuidar, porque é isso que eu prezo e é isso que eu mostro pra vocês. Vocês mesmos sabem que eu sou viciada em exercício. Vocês veem lá que eu posto todo dia que tô cuidando da minha saúde. Que eu acho que assim, antes da gente cuidar, isso pra aqui, né, pro nosso Instagram aqui, antes de eu conseguir cuidar das pessoas, eu preciso me cuidar. Então esse é um posicionamento que eu quero trazer pra vocês e pros meus pacientes também, certo? Se vocês tiverem alguma dúvida, vocês podem ir me mandando. A gente já conversou os principais objetivos do marketing de conteúdo. Também falamos sobre nicho e público-alvo, que são pilares super importantes. E também falamos sobre o pilar de posicionamento. E assim, gente, não crie um personagem, porque você não vai conseguir sustentar por muito tempo. Então, pode ser que você tenha uma pessoa que você admira muito, um professor, alguma colega, um parente, mas você não é que nem aquela pessoa. Então, você pode se inspirar, mas você nunca vai ser igual aquela pessoa. Então, fale, viva e mostre a sua verdade para os seus pacientes. Porque é aquela coisa, hoje eu vou postar só por tabela, vou postar só por postar, porque eu tenho que postar. As pessoas percebem, gente. E assim, no dia que não tiver fim, no dia que estiver cansada, descanse e retome, sabe? Eu falo, vocês vão me escutar muito falando isso. Não faça do seu Instagram um muro da lamentação. Então, ficar reclamando do protético, ficar reclamando da secretária, ficar reclamando que o paciente faltou. Se coloca no lugar do paciente e veja, será que é legal postar isso? Sabe? Porque as pessoas vão ver o que você está mostrando. E, por exemplo, se você tá com um problema com o protético, você escolhe os seus colaboradores. Então, reavalie. Às vezes você vai falar, opa, não é bem assim, tô reclamando muito desse protético aqui e não tá legal, preciso reavaliar, certo? Então, pra você dosar, porque as pessoas percebem o que é de verdade e o que não é. E eu falo assim, no começo, né, que eu comecei a criar muito conteúdo, eu via muita gente tentando me copiar. Isso no começo me incomodava muito, muito mesmo. Eu falava, mas eu passei um tempão criando esse conteúdo e alguém vai lá e me copia. Oi, gente, eu não tô nem aí. Por quê? Ninguém vai fazer do jeito que eu faço. Aí eu falo, é a mesma coisa de você ir no Google e ir lá e copiar um conteúdo de alguém. Não é a sua verdade. Então eu falo, hoje, eu crio o meu conteúdo, porque eu só vou conseguir passar a minha verdade e o que eu desejo se eu criar meu conteúdo. Eu falo, são as minhas palavras, é o meu jeito de falar. Então a pessoa pode copiar, mas nunca vai ser o que ela é, porque vai ser uma cópia, ou de mim, ou de qualquer outra pessoa. Então, se alguém te copiar, gente, deixa pra lá. Fala, se te chamar de blogueirinha, deixa pra lá. E busque aí você fazer o que você acredita. Porque dá pra gente ver aqui no Instagram como as pessoas são. E tudo que não for verdadeiro, não se sustenta por muito tempo. E isso é importante a gente, sabe, parar e refletir. O que eu tô fazendo, sabe? E cada um vai ter sua jornada. Não adianta você se comparar. Cada um vai, né, subindo degrauzinho por degrau e construindo a sua própria trajetória. E, gente, eu sei que não é fácil, mas curta o processo. Então, curta o seu processo de criação de conteúdo. Entenda os pilares, né, que você precisa saber, porque pra você não ficar cansada e desmotivada, porque senão você fica lá, perde horas criando conteúdo e não tem resultado. E isso é extremamente cansativo. Por isso que o que eu ensino pra vocês, o que eu ensino dentro do Alinhando o Sucesso é como você cria conteúdos de maneira rápida, prática, assertiva e mesmo que você esteja iniciando agora. Camila, não sei nada de Instagram. Calma, fica tranquilo. Ou já sei um pouquinho, mas não tá tendo resultado. Onde que eu tô errando? Lá a gente consegue trabalhar isso melhor, entender isso melhor para você conseguir ver, né, e saber criar o conteúdo de maneira estratégica, conteúdo de valor.
Então, aqui, gente, eu consigo falar só um pouco, né? Não consigo me aprofundar muito, mas lá na Linha do Sucesso a gente tem aula de público-alvo, de persona, de criação de conteúdo, como que você vai perdendo a vergonha, porque eu sei que a vergonha, né, no começo, principalmente pra quem não tá acostumado, pode ser um fator aí que fique meio um pouquinho, que incomode um pouco, que trave um pouco, mas depois que você começa, gente, vai que vai, e não fica se importando com o que os outros vão pensar, viu? Porque senão você não faz nada. Você não vai nem ali na esquina, que sempre vai ter alguém pra falar, ó, ela foi na esquina, olha ela postou um post, olha não sei o que. Desliga, gente, desliga, porque senão você não consegue fazer nada na vida. E eu falo assim, quando você for pensar, né, eu falo, por que isso te incomoda? E assim, por que você tá fazendo isso? Por que você tá criando conteúdo? Para atrair pacientes, para manter o relacionamento com seus pacientes e outro fator muito importante, para você também manter o relacionamento com outros dentistas e parceiros que podem ser além da odontologia. A gente tem que começar a pensar fora da caixinha, certo? Daí já é uma conversa um pouco mais avançada, mas sobre os pilares aí da criação de conteúdo, essas são as principais as partes. E como que você vai criar conteúdo de valor? Então tá bom, Camila, já aprendi sobre o meu público-alvo, já sei que eu tenho que me posicionar, mas como que eu vou fazer isso? Como que eu vou criar esse conteúdo? Primeira coisa, o que você resolve? Tá, eu sou dentista, mas eu sou um endodontista. O que eu resolvo? Dor, eu resolvo desconforto, eu resolvo medo de dentista muitas vezes, né? Porque a pessoa deixou a chegar tanto naquele ponto que ela tem medo de ir no dentista e por isso ela tem um canal, vamos supor, certo? E então, o primeiro passo é você entender o que você resolve. Porque às vezes você nem sabe o que você está trabalhando, em qual área que você quer atuar, então isso já está lá, mas antes no nicho, você já tem que ter resolvido lá, o seu nicho, seu público-alvo. A partir disso, o que você resolve? Quais são as dores da sua persona, né, do seu público-alvo? Então, você não pode começar a criar conteúdo, você não deve começar a criar conteúdo sem saber disso. Por quê? É a partir disso, gente, a partir dessas dores, dos sonhos, dos desejos do seu público-alvo que você vai criar os conteúdos. E por quê? Primeiro, você é odontopediatra e você resolve, você faz a parte de prevenção para crianças. Você faz a parte de prevenção para crianças. Gente, você não faz só uma limpeza na criança. Você é muito mais que isso. Você dá para as mães, né, a acessibilidade delas saberem como cuidar do filho delas, como que você vai direcionar para o filho delas terem os dentes perfeitos, ou terem os dentes livres de cárie. É isso, a gente tem que focar na transformação que a gente promove. Então, você não vai colocar o aparelho. Não, gente, não é o aparelho que você vai colocar. Lógico que a gente vai colocar o aparelho, né? Mas você vai alinhar o dente daquela pessoa, você vai devolver autoestima para ela, porque ela tem os dentes tortos e por isso ela tem vergonha de sorrir. É nisso que você tem que focar, na transformação e no sonho dessas pessoas. E nas dores também, porque, por exemplo, você que faz HOF, harmonização, você não vai vender o Botox. Eu falo, para de focar em quantas seringas. Eu uso uma seringa, 1 ml, né? Eu nem faço harmonização, mas é assim que fala, né? Então, eu uso tantas unidades. Não, gente. Falou pro paciente, pouco importa quantas unidades você vai vender ou ml de preenchimento. Ele quer saber se ela, né, a paciente ela quer saber se ela vai ficar com lábio desproporcional, ou se ela vai ficar com lábio harmônico, ou se ela vai ficar livre das rugas, ou se ela vai conseguir ter um envelhecimento com qualidade. É isso que o seu paciente quer ver. Ele não quer saber se você usa bracket da Amorelli, bracket da Orthometric, bracket da 3M. Ele não quer. Eu não tô dizendo que não é importante, porque a gente, como profissional, a gente tem que oferecer o melhor para o nosso paciente. Então, a gente tem que saber a melhor técnica. Isso é a nossa obrigação. Mas, para você conseguir criar conteúdo de valor, você tem que desprender um pouquinho de ficar falando sobre técnica, e entender o seu público e as dores, sonhos e desejos do seu público-alvo. Que aí sim, quando você entender isso e começar a criar conteúdo focado nisso, as pessoas vão conseguir entender o que você resolve. Porque senão é muito difícil e aí fica muito desgastante. Você produz conteúdo e nada acontece. Certo, gente? Se alguém tiver alguma dúvida, pode me mandar.
tiver alguma dúvida, pode mandar mensagem aqui, pode mandar no chat. E assim, gente, por que eu falo isso? Porque senão você vai ficar muito tempo criando conteúdo de maneira não tão assertiva e frustrada, falando, o Instagram não funciona, ou olhando pro vizinho, falar, mas é porque essa daí tem a vida facilitada. Mas não, gente, todo mundo pode conseguir atrair pacientes pelo Instagram. Vocês veem, eu posto aqui pra vocês. E fora os que eu esqueço de postar, porque às vezes é muito corrido no consultório. É a minha rotina. Eu falo toda semana, se não todo dia, chega paciente do Instagram. E é importante você saber como que você vai fazer isso e entender também cada funil, né? Cada parte do funil de vendas e de conteúdos. E existe o funil de vendas, que é quando você vai, eu vou falar brevemente, tá, gente? Porque a gente tem pouco tempo aqui, mas dá pra você ter uma ideia que faz parte do nosso pilar, de um dos pilares da nossa produção de conteúdo. O nosso funil de vendas é assim, ó. A gente tem o topo de funil, o meio do funil e o fundo do funil. As pessoas que estão no começo do funil aqui, elas não sabem do problema que elas têm. Então elas estão ali perdidas, elas não sabem dos problemas que elas têm. Gente, rapidinho, o som tá bom? Vocês estão me ouvindo? Me dê um alô aqui, que parece que deu uma travadinha aqui. Então live é assim mesmo, né, gente? Ao vivo é um negócio. Tá bom o som? Me dê um alôzinho, se vocês estão me escutando. Ok, ninguém falou nada, então eu acho que tá tudo certo. Então, voltando pro nosso funil de vendas. Quem tá aqui em cima no funil é a pessoa, gente. Ela não sabe do problema que ela tem. Às vezes ela nem sabe que ela precisa daquilo, certo? Aí, meio de funil. A pessoa, ela começa a criar consciência do problema que ela tem. Então ela fala, nossa, parece que eu preciso disso aqui, né? Nossa, eu tenho esse problema. Realmente, eu tenho esse problema, eu preciso procurar alguém. No fundo do funil, essa pessoa, ela já sabe o problema que ela tem e ela já sabe que ela precisa resolver e como que ela precisa resolver, certo? Eu vou dar um exemplo aí, né, bem clássico, que é assim, a pessoa, ela... Gente, vocês estão me ouvindo? Eu acho que deu uma travadinha. Ok, acho que vocês estão me ouvindo. Então, por isso que a gente vai ter que criar conteúdos para todos esse triângulo aqui, né? Para todas as categorias do funil de vendas. Por isso que, gente, é uma construção. Não pode fazer jogada, porque senão não vai dar certo. Peraí, que surgiu uma dúvida. No curso você irá ensinar como fazer as postagens de fotos e vídeos? Sim. No curso eu tenho... Gente, eu vou falar um pouquinho sobre o curso aqui. Você tá ouvindo muito bem. A internet, ela me ajudou hoje, porque tem dia que o negócio não vai. Gente, no curso, eu ensino pra vocês, primeiro que a gente tem um calendário de 365 ideias e 10 semanas de acompanhamento aí pra vocês terem ideias todos os dias. Então não tem mais desculpa. Com uma linha editorial bem completa de postagens, tanto no story quanto no feed. Então é bastante coisa mesmo, que esses são os bônus. E no curso eu ensino vocês a utilizarem, inclusive, aplicativos. Como que você edita um videozinho rapidinho pra facilitar a nossa rotina, porque, gente, eu sei o que é ficar no consultório muito tempo, eu falo, às vezes eu brinco assim com a secretária, né, mas eu moro aqui, porque eu passo muito tempo no consultório, então, vocês não vão poder, depois que vocês entrarem no curso, vocês não vão mais poder falar pra mim, Camila, não tenho tempo, vocês vão ver que é muito rápido, muito prático, então, assim, eu também tenho lá no curso um PDFzinho com um monte de dica de fotos, como que você faz fotos sozinhas, quais são as melhores poses, o que atrai mais, os ângulos, porque pode parecer que não, gente, mas influencia, pra você ter um feed harmônico, um feed atrativo, porque senão, o que acontece também? Na internet, a gente tem pouquíssimos segundos pra captar a atenção das pessoas, então se você não tem uma foto lá legal, uma foto atrativa, que eu falei anteriormente pra vocês, né, não pode ficar fazendo panfletagem, gente, porque foto com cara de propaganda não vai atrair as pessoas, qualquer que seja a pessoa, não vai, normalmente rola o dedinho pra cima. Então, no curso eu ensino tudo isso pra vocês conseguirem captar a atenção das pessoas e que elas queiram ficar ali. Porque esse é o mais importante, elas, né, criarem a confiança em você. Gente, 3 pilares também super importante
para você conseguir atrair as pessoas. Primeiro, gerar atenção das pessoas, captar a atenção das pessoas, dessa maneira que eu falei para vocês, né? Stories bem construídos, uma narrativa bem construída nos stories, feed atrativo, destaques bonitinho, a bio bem construída. Isso faz parte para você gerar a atenção nas pessoas. A segunda coisa, você precisa gerar o interesse. Então, por que essa pessoa vai se interessar por você? Porque você foi lá e estudou sobre o seu público-alvo, então você vai criar conteúdos voltados para aquela pessoa. Você vai ser interessante para o seu público-alvo. Você vai falar o que o seu público-alvo quer saber, sobre o que o seu público-alvo quer saber. Então, interesse e, por último, mas não menos importante, o desejo e a confiança. As pessoas, gente, só compram de quem elas confiam. E isso está relacionado com o seu posicionamento também. Então, você vai ter um posicionamento e isso vai gerar confiança nas pessoas. Você vai começando a conquistar a autoridade. Você vai construindo isso. E para você se tornar referência e autoridade, gente, é repetição. Por isso, não tenha medo de repetir os seus conteúdos. Pode repetir à vontade. Por quê? Quando você escuta muito falar sobre alguma coisa, você vai criando memória daquilo. E aí, você tá fazendo tudo certinho, você vai começar a ser referência e autoridade, o que gera a confiança nas pessoas, o que é o nosso terceiro pilar para atrair as pessoas certas. E para você conseguir fazer a conversão, o que eu falo tanto que é a conversão? É o paciente lá na cadeira, quando ele agenda com você, é o início da conversão. Mas a conversão é quando ele passa o cartão de crédito, gente. Eu falo, aí é a conversão. E assim, não é... Bom, isso é uma conversa para outro dia, eu já ia me estender aqui sobre atendimento e tudo mais. Mas a conversa hoje principal é sobre os principais pilares para sua criação de conteúdo se tornar mais leve e mais assertiva. Gente, não precisa super sofrer, não precisa. É só você aprender. E aí, sim, você vai conseguir realizar tudo isso que a gente conversou. Porque, gente, eu sei que vão ter curiosos. E quando você começa, você fala, ai meu Deus, será que eu vou postar? Será que vai ficar bom? É normal flopar, entenda. Todo mundo faz um post que às vezes você fala, nossa, esse é o post. E não dá certo. E tá tudo bem, você precisa aprender também. Começar a sair um pouquinho da zona de conforto. E também entender que o funil de venda, como eu estava falando há um pouquinho agora, ele está ligado ao seu funil de conteúdo. Cada conteúdo vai ter, né, um objetivo. Então, você vai criar conteúdos voltados para o funil de vendas aqui, né, para o topo de funil. Então, você vai precisar saber qual que é o tipo de conteúdo que você vai criar ali para o topo de funil, qual que é o tipo de conteúdo que você vai criar para o meio de funil, qual que é o tipo de conteúdo que você vai criar para o fundo de funil. Entende? No curso, gente, eu tenho tudo isso certinho pra vocês entenderem, pra vocês não ser jogado, vocês conseguirem conectar tudo. E assim, vocês conseguirem colocar a coisa adiante, porque também às vezes vocês têm muita informação e paralisa, que também não é bom. Certo? Então, gente, a minha conversa aqui hoje, eu queria ensinar essas coisas pra vocês, esses pilares fundamentais da criação de conteúdo, pra você conseguir iniciar, sair do lugar e, assim, ver resultado. Porque eu falo, assim, eu sei que no começo, quando eu comecei, eu fui indo meio na intuição, estudei muito e consegui criar o meu método, que é um método simples, fácil e que mesmo que você não saiba nada do digital, nada, você consegue aplicar. Porque não tem muito segredo quando você entende as ferramentas também no Instagram. Quando você entende para que formato serve cada coisa. Então, para que vai servir o Reels, o IGTV, os Stories? Não é de maneira aleatória. Gente, a gente tem que alimentar o Instagram, né? O algoritmo com o que ele quer. Com o que ele quer para entregar seus conteúdos. Se você não sabe isso, você fica patinando, né? Você fica lá, né? E nada acontece. E aí você culpa o algoritmo. E aí você culpa não sei quem. E na verdade, você que precisa dominar a ferramenta e colocar pressão, certo? Eu brinco assim com vocês, story todo dia, Instagram todo dia. Instagram é uma parte da nossa rotina. Você não vai lá, não esteriliza o material, não confirma os pacientes, não faz... tudo pelo seu consultório. O Instagram é uma parte do nosso consultório. Principalmente se você não sabe da onde captar paciente. Eu tô perdida, Camila, eu quero reduzir os convênios, eu quero sair da clínica popular, eu quero, né, ter o meu consultório, eu aluguei uma sala, mas eu não tenho paciente.
rede social, gente. Instagram aqui é o melhor meio e é o meio mais democrático. Por quê? Você consegue criar o conteúdo para atrair as pessoas certas. Então, falando, não é que nem você pegar um panfletinho, lembra? Sabe? Você já foi em algum lugar que as pessoas ficam te entregando o panfleto? Aquilo ali, quem tá entregando não sabe se é o público-alvo. Vamos supor, a pessoa tá entregando um panfleto para mães. Ela vai me entregar? Eu não sou mãe. O que eu vou fazer? Olhar o panfleto e não vou ignorar. Nas redes sociais, não. Você consegue criar o conteúdo, que nem eu tô falando aqui pra vocês desde o início, de maneira assertiva para as pessoas certas. Que nem, gente, a gente segue influencers, você segue alguém que você gosta. Por quê? Porque é interessante, é pra você que essas pessoas criam conteúdo. E a gente vai fazer a mesma coisa. A gente precisa aprender isso. Certo, gente? Então, acho que a conversa é essa. Eu queria saber se vocês têm dúvidas. Vão me mandando aqui. No curso a gente tem tudo isso aprofundado. Se alguém tiver dúvidas sobre o curso, me manda mensagem, me chama no direct. O link do curso tá lá na bio. Mas às vezes tem dúvidas, vocês me chamam por direct, que tem o pessoal do suporte também que vai ajudar vocês. Eu tô aqui pra ir com vocês nessa jornada, porque muda sim, é uma maneira de você divulgar o seu trabalho de maneira ética, de maneira fácil, rápida, que você consegue colher resultados, mas você precisa dominar as estratégias e dominar a criação de conteúdo. Eu falo assim, chega da criação de conteúdo, não vai ser mais um bicho de 7 cabeças. A gente tem que ir também desconstruindo isso, porque a gente não é só dentista, né? Eu falo, a gente também tem o nosso negócio. E o nosso marketing, ele faz parte do negócio. Que empresa hoje que não tá no Instagram? Qualquer empresa, gente, tá lá no Instagram, tá no Google, tá no Facebook. E a gente, como empresa, a gente tem que tá também. Mesmo que você não tenha um CNPJ, tá, gente? Eu tô falando isso de consultório negócio. Isso de CNPJ é uma outra conversa que também é importante, mas não é pra agora. A gente tem que ir uma coisa de cada vez. E não adianta negar, tá, gente? Não adianta ficar relutante contra isso, porque existe e vai ser cada vez mais, cada dia mais. Eu vou abrir agora para dúvidas. Se tiverem dúvidas, me mandem aqui. Bom, acho que a internet me ajudou hoje, hein, gente? E eu também quero desejar um feliz Dia dos Dentistas para todos os colegas aí de profissão que estão na luta aqui. Eu sempre falo assim para vocês, gente. O que vocês querem conquistar com a odontologia? No começo, eu não sabia. Eu falava, vou só trabalhar. E não é bem assim. A gente vê muita coisa errada, né? A gente vê muita coisa errada mesmo na profissão. Eu falava, não é assim que eu quero trabalhar. Eu quero lutar pelos meus sonhos. Eu quero viver da minha odontologia bem. Eu quero ter tempo pra mim. Eu falo, uma das maiores coisas é eu ter os pacientes certos pra eu conseguir trabalhar do jeito que eu quero e tirar um tempo pra mim, pra minha família, pra eu conseguir aproveitar a minha vida também com o que a odontologia me proporciona, pra eu conseguir ter essa qualidade de vida. Então, qual que é o seu objetivo maior? Lute por isso, lute todos os dias, não vai cair do céu, gente. Não falo, tem coisas que vão facilitar, tem gente que tá um pouco mais na frente, mas aproveite as oportunidades. Não adianta também você ter alguém na família, né, que é dentista e você não agarrar a oportunidade. Falo, se você não tá lá todos os dias batalhando pelo que você acredita, não, assim, muito difícil. Então, vai ter mais live. Vai sim, gente. Se vocês gostaram, me dá um alô. A gente eu vou organizar mais lives sim. A gente pode, inclusive, organizar assuntos que vocês desejam ver, certo? Então, feliz dia pra gente que tá lá todos os dias batalhando pelos nossos sonhos. E pense sobre isso. Qual que é o seu sonho? Como que você quer trabalhar? É possível, gente, você trabalhar do jeito que você quiser. E ninguém vai falar que não, porque é possível. Então, lute por isso, batalhe por isso. E feliz Dia dos Dentistas. Ninguém faz nada sozinho, então eu agradeço todo mundo que fez parte aí da minha jornada, que faz parte da minha jornada diariamente, meus pacientes, meus amigos, a minha família e os meus colaboradores. E agradeço muito. Feliz dia. E é isso, gente. A gente vai organizar, eu vou organizar mais lives, vou colocar pra vocês. Eu peço o feedback de vocês, porque é importante pra gente continuar, pra eu conseguir continuar e ver o que vocês gostam, como que vocês gostam. Façam isso com a audiência de vocês, pergunta pra audiência o que você quer assistir, como que você quer assistir, porque se você não tem esse relacionamento, também fica difícil. E é isso que a gente tá construindo aqui. Me mandem aí o que vocês gostam, que é importante pra gente conseguir e eu conseguir ajudar cada vez mais vocês. Certo, gente? Então é isso. Boa noite. Obrigada por estarem aqui comigo nessa noite, no Dia do Dentista. Fico muito feliz. Boa noite, gente. Tchau. Eu vou fechar aqui. Tchau.